nossas manhãs de conversas, participar um pouco pessoal. Pai, o que é o cliente de emergência para você? Olha, isso aí é muito interessante. Como eu disse, eu sou docente e na quarta série de medicina, os estudantes vão para o setor de emergência do hospital público. E eu digo para eles no primeiro dia, com respeito aos pacientes traumatizados que chegam na emergência da cirurgia geral, que só descrevam aquilo que veem e o que o paciente alega ter sido, apenas. Que não trace nem construa narrativas com respeito àquilo que é contado, que é dito na anamnese, porque pode não ser verdade. O paciente é um enigma para mim. Os traumatizados no setor de emergência. Por quê? Há casos interessantes, não são poucos, né? Que o paciente chega com uma ferida na região frontal e diz, olha, a minha mulher estava lá lavando a escada, cheio d'água, eu fui descer a escada, escorreguei, bati a cabeça na parede, e estou aqui. E você vai lá, nós temos aqui os terminais de atendimento, e você constrói uma narrativa exatamente assim. O paciente refere que nesta tarde, nesta hora, chegou e conta que queixa-se de que escorregou na escada, bateu a cabeça na parede, tem uma ferida contusa na região frontal, esquerda ou direita, tantos centímetros por tantos centímetros e tal, etc. E constrói essa narrativa e então vai para o tratamento, que é a sutura, a vacinação, raio-x, etc. E esse paciente chegando em casa, conversando com a esposa, com os compadres e comadres, etc, etc, o rapaz vai e fala a verdade, vai à delegacia de polícia, vai lá, isso faça justiça. O seu vizinho lhe dá uma coronhada na cabeça e você não toma as providências devidas, você pode até se aposentar pelo INSS, e ele vai à delegacia de polícia. E chegando lá, ele vai contar que o vizinho lhe deu uma coronhada, etc, 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 a verdade. Aí o agente de polícia vê que ele foi atendido no hospital. Você foi atendido no hospital? Me traga o atendimento, como tudo hoje é interligado, né? E está lá você. Paciente, refere, caiu da escada, escorregou na água, não sei, bateu a cabeça na parede. O agente de polícia, treinado para tratar as controvérsias, o que faz? Chama você médico que atendeu. Chama você médico que atendeu. Compreende? Chama você médico e atendeu. E aí você vai explicar um atendimento que às vezes você nem lembra, porque são muitos atendimentos e muitas suturas a cada minuto. Então você não lembra aquilo e há uma confusão e você começa a peregrinar de delegacia em delegacia para explicar atendimentos que você não lembra. Porque isso já aconteceu com você? De se já te aconteceu. Levarem para um... Sim, outro dia aconteceu na frente. Porque eu digo eu falo isso no início do nosso primeiro encontro com os estudantes, eu falo sobre, mas eles ficam assim meio sobressaltados porque não acreditam que um paciente possa inventar uma história. Outro dia aconteceu exatamente na frente do estudante. O rapaz com a esposa foi exatamente isso, uma coronhada de um vizinho. E ele disse inicialmente que tinha caído batido da cabeça não sei aonde. E a mulher então o cutucou, então ele olhou para a mulher, se entreolharam e eles disseram, não, isso aí foi uma coronhada. Então eu aplaudi, né, assim, poxa, até que enfim isso se tornou realidade, porque sempre que eu falo parece que eu estou inventando histórias, mas não é. Então na minha trajetória eu tenho alguns casos muito parecidos a esse, em que eu sofri muito por causa disso. Então eu digo, porque esse paciente da emergência é um enigma. Existe o paciente com dor e o paciente depois da dor. Nossa, isso é muito característico, né? Ele modifica completamente, ele é capaz de fazer um processo, mover um processo contra você, buscar a justiça, buscar seus direitos, se ele achar que foi mal atendido. Mas no momento em que ele está sendo atendido, ele parece que está ali subserviente, aquiescente,
cordato. E é um documento válido? Tudo que você escreve... Tudo que você escreve, o que está lá é válido, é a realidade daquele momento. E prossegue. Prossegue escrito para os projetos, para os processos criminais, etc. Cíveis, criminais, trabalhistas, enfim. O que você escreve ali vale, né? Não vale como legista, como médico legal, mas vale como atendimento médico. Então, eu digo isso para eles. No setor de emergência do hospital em que eu trabalho, que eu fico com os estudantes da 4ª série, eu digo para eles, qualquer trauma, seja lá qual for, contusão, escoriação, ferida contusa, ferida incisa, descreva, ferida contusa na região frontal, alega que caiu da escada. Ponto. Acabou aí. Não prossegue, não tem narrativa e nem tamanho de ferida. Nem extensa, nem pequena, não. Quando ela é muito profunda, às vezes machadadas na coxa, quando ela é muito profunda, a gente descreve ferida contusa na região tal, interessando pele, subcutânea, aponeurose, músculo, vaso, nervos e tal. Descreve as estruturas que foram lesadas, mas não o tamanho e a extensão. Nós não fazemos isso porque, por exemplo, há a questão das seguradoras. E toda ferida, quando você sutura e ela cicatriza, ou não sutura, mas depois que ela cicatriza, ela retrai. A 4ª fase do processo de cicatrização é a retração. E ela retrai 50%, 70%, 20%, dependendo do tecido da região. Então, se tu se machuca, se fere hoje, e você descreve ferida de 3 centímetros na região anterior da perna direita, e isso aí cicatriza, vira 1 centímetro. Aí ele vai à seguradora receber alguma coisa. Chegando na seguradora, sempre pede o atendimento médico. E está lá você, ferida de 3 centímetros. O perito da seguradora bota lá o paquímetro, 1 centímetro, pronto. Está aberta a controvérsia. Era 3 ou era 1 e a seguradora acaba não pagando o que lhe deve, porque há controvérsia, se é 3, se é 1, e fica nessa coisa e todos se utilizam disso. Então, nós não descrevemos o tamanho das feridas e só o que o paciente refere. Ferida contusa, o que eu vejo, ferida contusa na região tal, ou ferida incisa na região tal, alega isso assim. O que ele disser está dito, ponto. Por quê? Ele chega em casa. A mulher, os vizinhos, os compadres, vai à delegacia, ele vai à delegacia. Chegando na delegacia, o agente de polícia vê, o senhor foi ao hospital, desce o atendimento, está lá. Ferida, contusa na região tal, alega queda de escada. O agente de polícia diz para lá, mas o senhor ontem disse que foi queda de escada. Ou seja, ele entra com o crime e ele sai com o crime. A nossa participação é apenas assistencial. Não há o verbo paciente refere, paciente isso, nós não somos testemunhas. Nós não somos nós não atropelamos ninguém, não baleamos ninguém, não esfaqueamos ninguém, não empurramos ninguém para a queda, não atropelamos ninguém. Nós somos apenas o assistente, que descrevemos o que vemos e o que ele diz que é. Então ele entra na emergência com as intenções que entrar e sai com as intenções que entrar. A nossa participação, então, nós não somos chamados a lugar nenhum, porque está lá, alega isso assim. Ele alegou. Não é que ele refere a mim. Não é que ele diga, o paciente, mas o paciente referiu ao senhor, é muito comum isso, né? O paciente disse ao senhor, pera lá, você acaba se fazendo de testemunha em situações criminosas que você não participou, não tem nada a ver. Então, o atendimento é muito sucinto. Nos setores de emergência, da cirurgia geral, com traumatismos, é aquilo que nós vemos e é aquilo que ele diz que é e nós colocamos o verbo alegar. Verbo alegar, só. Não escrevemos mais nada porque, volto a dizer, tudo chega com ele e tudo sai com ele. Nós apenas somos intervenientes da assistência. Não somos testemunhas, não participamos do processo, né? Nós não fizemos nada, estamos ali no plantão. E você já se complicou com pacientes assim? Você já me contou uma história que era que eu queria que você contasse, que estávamos até falando agora há pouco sobre ela, que eu acho um caso muito interessante. Eu estava no Miguel Couto, estava no Rio de Janeiro, hospital público municipal, estava na sala dos médicos, conversando com os colegas, e de repente o residente me vem e diz, doutor, dá para o senhor avaliar
um paciente comigo? Sim. Aí fui ao teu paciente. Quando eu cheguei lá, tinha uma bandeja de maio, aquela mesa de maio, com um instrumental para punção abdominal, uma seringa de 20 cheia de sangue rutilante, sangue vermelho rutilante, sangue vivo, e o paciente, né, com o orifício de punção que o residente fez. O paciente tinha uma fratura de clavícula evidente, só faltava romper a pele, a clavícula direita, e o abdômen inocente. Eu examinei, auscultei, percuti, palpei, nada. E olhava para a seringa com sangue, olhava para o abdômen. Nisso chega a família. O Hospital Miguel Couto, no Rio, atende, né, pessoas de classe média alta, porque é o único hospital que tem ali na Zona Sul, né? Então, eu olhei para a seringa, olhei para o abdômen, não havia correlação. O abdômen inocente, não tinha sinal de nada, e a seringa estava lá com sangue. A família chega: doutor, faça o melhor por nós. Nós temos o convênio Bradesco Internacional. Na época tinha um plano de saúde chamado Bradesco Internacional. Eu disse: olha, meu caro, o que é importante agora ser feito é uma ultrassonografia. Porque há essa punção, há esse sangue que saiu desse abdômen, mas o abdômen clinicamente não diz nada. Doutor, faça o melhor. Faça o melhor. Muito bem. Eu fui, então, só tinha um aparelho nessa época de ultrassonografia no Rio, em Botafogo, no Hospital Samaritano, com um profissional extremamente qualificado chamado Amarino. E eu então liguei para o Hospital Samaritano, liguei para o Amarino, pedi uma vaga que ele encaixasse esse paciente, ele aceitou, e eu fui então chamar a ambulância para levá-lo até o Samaritano. Quando eu fui chamar a ambulância, quando eu fui ao setor de ambulâncias, o pessoal da ambulância falou: não, doutor, as ambulâncias do serviço público não levam paciente para o serviço privado, é de público para público. Tá bom. Neste momento que eu estou lá no telefone, falando com o pessoal da ambulância, o paciente, o parente dele, um advogado, chega e diz: olha, ele piorou muito. Ele piorou muito. Então eu disse: não, fique tranquilo, eu vou lá reexaminá-lo e se houver piora, a gente opera agora, né? E subi. Quando cheguei lá, o abdômen era a mesma coisa. Tinha aumentado um pouco da dor, mas por conta da fratura da clavícula. Eu disse: não, mantém-se a indicação da ultrassonografia, mas não posso levá-lo na ambulância pública. Não, chame a ambulância privada, etc. Então chamou-se a ambulância privada, uma Marco Polo, uma ambulância grande e tal, e fomos para o Samaritano. Eu fui acompanhando ele. Eu fui até atrás com ele. Eu não fui na frente com o motorista, eu fui atrás com ele. E eu sempre fotografei tudo da minha vida, tudo que eu faço eu fotografo, porque é até uma defesa. Isso, né? É outro ensinamento que você sempre me passa: fotografe tudo. Tudo. Antigamente era aquela máquina fotográfica mesmo, de filme que era revelado, né? E eu fotografei tudo e tal. Cheguei no Samaritano, quando o Amarino estava preparando ele para fazer ultrassonografia, eu fotografei várias vezes o abdômen, a sonda do ultrassom e o orifício da entrada da agulha. Era uma agulha grossa, daquelas agulhas rosas. Eu até fotografei porque eu era chamado às vezes para falar sobre condutas em abdômen agudo, e aquilo era uma controvérsia para ser discutida, ou ultrassom, ou punção, enfim. Eu fotografei aquilo e coloquei o Amarino, o hospital estava em obra, não sei, tinha um tijolinho. Eu peguei o tijolinho e coloquei assim no cotovelo dele, para que não alterasse a fratura da clavícula. E fotografei ele com um negocinho e tal, mandei. O Amarino varreu o abdômen dele, não tinha nada, não tinha uma gota de sangue. Chamei a família e falei: não tem nada, absolutamente nada. Temos que voltar para o hospital e manter a observação. A família disse: não, doutor. Nós vamos querer ficar aqui no Samaritano. Não queremos voltar para o Miguel Couto, não. Aquilo fede, tal. E todos os pacientes VIPs do Rio ficavam só um certo momento no hospital público e depois iam para os particulares. Era como se fosse uma coisa muito trivial. Os médicos do Miguel Couto, os pacientes, continuarem a assistir os pacientes que atendiam no serviço público nos hospitais privados. Tá bom, então nós vamos ficar aqui no Samaritano e vamos chamar o Lídio Toledo. O Lídio Toledo, na época, era um médico da Seleção Brasileira de Futebol, ortopedista muito conhecido, dava plantão também no Miguel Couto. Nós vamos chamar o Lídio Toledo para operar a clavícula dele. Tá bom, ok, tá tudo certinho. Peguei a ambulância me levou de volta ao Miguel Couto e continuei o meu plantão. Quando foi 1h da tarde, eu saí do
do plantão, fui para casa. Eu morava em Ipanema, o Miguel Couto Leblon, e esse paciente em Copacabana. Eu cheguei em casa lá pelas 3 horas. A família me ligou, dizendo: doutor, ninguém veio aqui ainda, está aqui no apartamento sozinho, largado, etc, etc. O senhor pode vir aqui vê-lo? Sim. Olha, eu estava fora do meu plantão, não estava com nenhum vínculo com o serviço público, e fui até o Samaritano. E cheguei lá, realmente, ninguém tinha prescrito nada. O pessoal do Lídio Toledo, os assistentes dele, tinham passado lá, visto a clavícula, dada como cirurgia eletiva, pediu um pré-operatório, uns examezinhos, deixou em jejum a partir das 22 horas e disse: olha, nós vamos operar a clavícula amanhã de manhã. O pessoal do Lídio Toledo. Aí eu pedi para fazer, fiz a prescrição de curativos, analgésicos, vacina contra tétano, etc. Já estava sob seu atendimento. Privado, não tinha nada a ver, horário da minha vida privada. E saí, deixei aqui, ó, qualquer coisa pode ligar. Passei no setor financeiro do hospital, como sempre fazia, deixei meu recibo de honorários. Muito bem. Passou uma semana, 2 semanas, tal, lá pelas tantas me liga o diretor médico do hospital, um neurocirurgião, esqueci o nome agora, e Vanderlei, venha cá pegar o seu recibo, porque você se meteu com uma família perigosa e poderosa. Como assim? Eles queriam pegar teu recibo como demonstração do ato ilícito e queriam levar, mas eu não dei. Está comigo aqui o seu recibo, você vem cá pegar. Eu fui até o hospital, peguei, etc. Bom, essa família, né, entrou contra mim no CRM, no município, na polícia, né, na vara civil, em todos os... Este homem era um empreiteiro, na época. A Barra da Tijuca estava construindo os prédios, os espigões que hoje tem lá. Era muita construção. E esse homem tinha ganho uma concorrência do governo Brizola para construir prédios na Barra da Tijuca. E foi atropelado, ele estava numa moto, foi atropelado em Copacabana por um ônibus, caiu ao solo, fez aquela fratura de clavícula, a ambulância levou para o Miguel Couto, o residente puncionou, deve ter puncionado um vaso sanguíneo, e veio o sangue e a coisa se construiu assim. Muito bem. Então ele entrou na justiça em tudo que ele podia para anular a concorrência, porque ele era um concorrente da licitação para construir os prédios na Barra da Tijuca. Ele queria que anulasse porque ele sofreu um acidente e no serviço público ele foi enganado, ele foi conduzido a dizer que ele estava grave, que ele precisava internar em algum lugar para ser operado. E principalmente que o Miguel Couto não tinha condições de atendê-lo. Então ele foi levado por um médico do serviço público para um hospital particular, para ser operado no hospital particular. E nisso ele perdeu a concorrência e queria anular a licitação pública. E isso me deu muito trabalho. Eu contratei 3 advogados, iam caçar meu CRM. Na época, no Rio de Janeiro, havia um movimento da esquerda sanitarista, né? Havia no país uma intenção de estatizar a saúde pública como um todo, né? Estatizar todo o processo, etc. E aí, neste movimento, pensou-se esse caso de transferência de um paciente do serviço público para o serviço privado para fins de locupletação, para fins de ganhar dinheiro. Meu Deus. Olha bem como são as coisas. Então imbricou isso aí. E você no meio. E eu no meio desse negócio. Então, aí os 3 advogados começaram, teve uma reunião no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, e quando eu vi que o presidente do CRM foi ao banheiro, eu fui junto. E ele começou a urinar de um lado, eu fingi que estava urinando do outro. Falei: Laerte, você sabe o que está acontecendo aí, rapaz? Pombas. Ele falou: Vanderlei, você sabe o que é um caldo de cultura? Eu falei: sei, você caiu dentro de um. Você caiu dentro de um. E saiu e eu fiquei assim atônito. Bom, neste ínterim, olha como Deus é bom, né? Eu era chefe de equipe da emergência do Hospital Geral de Bom Sucesso, aos sábados, porque eu era cirurgião militar na época e de segunda a sexta eu ficava na Marinha
e no sábado eu ia para o Hospital Geral de Bom Sucesso. E eu era chefe de equipe nesse ínterim, né? Nessa época houve um surto de leptospirose no Rio de Janeiro e o Hospital Geral de Bom Sucesso se deu como referência. Então toda a Baixada Fluminense, todos os pacientes ictéricos, sangrando tudo que era poro, ia para o Hospital de Bom Sucesso. A emergência estava lotada. Um alvoroço, eu tenho fotos disso aí. Um alvoroço, paciente no chão, paciente no teto, alvoroço, alvoroço. Nisso a enfermagem me liga, vem falar comigo, doutor, tem alguém no telefone querendo falar com o chefe da equipe. Eu fui atender. Quando eu atendi, ele falou, aqui é Saboia, o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Eu estou com o meu caseiro aí na emergência, ele em crise epilética, ele está caindo toda hora da maca e não querem deixar que a mulher dele, a esposa dele, fique do lado dele para segurá-lo no momento das crises, porque não há lugar na emergência. O senhor poderia me fazer esse favor? Eu falei, pois não, claro, enfim. Desliguei o telefone, fui lá, chamei a mulher dele e coloquei a mulher dele do lado do marido para que ele não caísse da maca nas suas crises epiléticas e tal. E assim foi. Vai o plantão lá para as 4, 5 horas da tarde, me liga de novo esse senhor. Aí foi aí que ele disse que era secretário de Segurança. Ele falou, doutor Vanderlei, muito obrigado pelo seu gesto, pelo que o senhor fez e tal. Eu sou secretário de Segurança do Estado, meu nome é Saboia, até não me lembro o primeiro nome. Mas o que o senhor precisar, na minha gestão, eu estou às suas ordens. Nossa. Muito obrigado. Tal. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo bem. Me lembrei do caso do Miguel Couto. 2, 3 dias depois, eu liguei para ele. Doutor Saboia, ô Vanderlei, como você tá e tal, não sei o quê. Contei para ele o caso. Ele falou, ih, rapaz, isso aí é facílimo de resolver. Você vai ao meu advogado, eu não posso advogar porque eu estou na função pública, mas você vai a fulano de tal, que é um advogado famoso do Rio, que é, na época, o prefeito era o Saturnino Braga. Você vai lá, fala com esse advogado, que o prefeito é cliente dele. Isso vai se resolver por telefone, rapaz. Eu fui ao advogado. Mas chegaram, tinha que processar? Abriram os processos todos. Abriram os processos. E estava em fase de sindicância, em todos os lugares, fase de sindicância. E eu me defendendo, em todos os lugares que chegava a citação para mim, eu ia me defender. Era um calhamaço escrito de verdades. Porque o que estava construído lá era mentira. Né? E eu me defendendo na Secretaria Municipal de Saúde, na Polícia Civil, no CRM, e assim era. Foi uma loucura essa época. Meu Deus. E foi o advogado. Quando chegou, Fernando Orotavo, o advogado, é muito famoso, ele está vivo ainda. O Fernando Orotavo ligou para o Saturnino Braga na minha frente. Ô Saturnino, eu estou aqui com o cirurgião do Miguel Couto e tal, que está nesse negócio. Sim. E ficou nesse negócio do assim. Tá bom, um abraço, Saturnino. Desligou o telefone. Ele é o seguinte, eu só te prometo uma coisa, não vão caçar o seu CRM, eu não vou deixar. Mas de resto, segura a barra que vão fazer um movimento danado. Pô, doutor Fernando, segura que o negócio é político, não tem nada a ver técnico. Meu Deus. Muito bem, e assim foi. Na sessão do CRM, para caçarem o meu CRM, os 3 advogados foram, eu não fui de vergonha, porque tinham colegas meus de turma que eram conselheiros do CRM, que me conheciam, conviveram comigo e conviviam comigo, sabiam que tudo era mentira, mas havia a questão da esquerda sanitarista porque queria estatizar a saúde, conseguir estatizar o sangue. Né? Naquela época, havia uns bancos de sangues privados, em que as pessoas vendiam os seus sangues, não sei se é certo ou errado, mas muita gente que não tinha dinheiro ia lá, vendia o sangue, e o banco de sangue pagava, comprava esse sangue, e esse sangue era transfundido. Então houve uma caça a bruxas, um amigo meu que era hematologista, tinha um banco de sangue, a esquerda sanitarista foi lá, né, botou um sangue contaminado por AIDS na geladeira dele, fotografou, chamou a Polícia Federal, prendeu, fechou o banco de sangue, ele foi lá irritado, estourou as prensas enfim. Então a esquerda sanitarista conseguiu estatizar o sangue, hoje não tem banco de sangue privado, mas havia esse movimento de estatização da saúde como um todo, estatizar a saúde pública como um todo, não haveria mais saúde privada. Foi uma luta para que os planos de saúde e as empresas seguradoras colocassem o termo suplementar na Constituição. Saúde suplementar. Foi uma luta, isso rolou muito dinheiro e tal. Então, voltando ao caso, né, na sessão do CRM, eu não fui de vergonha.
Então eu fui, não houve nada comigo, apenas um assentamento na minha carteira, uma advertência sigilosa na minha carteira verde, os médicos têm uma carteirazinha verde e tal, e a coisa ficou por aí. Então é muito importante que haja essa compreensão, quer dizer, o que um cliente, naquele afã, naquele momento, e às vezes o setor de emergência, principalmente da cirurgia geral, é muito conturbado, numa conduta que você tome, ou numa decisão que você tem, ou numa palavra que você emita, pode trazer sérias consequências, porque você está ali. Você está ali ingenuamente, você está ali profissionalmente, você está ali para cumprir sua... Mas o paciente que chega, às vezes, não. Você acha que é acreditar desconfiando do paciente? Não, esse desconfiar é muito forte, mas dar uma certa limitação no comprometimento do atendimento. Nos setores de emergência da cirurgia geral, nos traumatizados de qualquer natureza, eu dou um limite muito forte ao atendimento. Ou seja, eu não crio a narrativa daquilo que ele me diz, eu só escrevo o que eu vejo, o que ele alega que é. E nem faz perguntas demais, mas como foi a machadada? Isso não faço, de jeito nenhum. Como foi, quem foi, isso aí mesmo eu não faço nada. O meu atendimento é muito simples e muito rápido. Ele pode, normalmente os pacientes traumatizados, agredidos principalmente, chegam muito ansiosos, querem contar suas histórias, né? Às vezes eu ouço, dependendo do momento, às vezes eu não ouço, interrompo e convido para a sala de sutura, ou convido para fazer o raio-x, ou para receber o analgésico. Eu interrompo isso aí. Eu não me faço testemunha, eu vou voltar aqui minha época de militar, né? Eu fui, enfim, de marinha de 80 a 85, na época da ditadura. Então, nos corredores do Hospital Naval, muitas coisas nós não queríamos saber. Vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Não quero saber. Porque na medida que você sabe, você é mais um que sabe e passa a ser um testemunho. Passa a ser um convidado a falar alguma coisa. Então, há coisas que eu não quero saber. E no atendimento de urgência também há coisas que eu não quero saber. Quem foi, como foi, não quero. Briga de casal, vizinhos. Esses conflitos da vida normal, ou da vida normal, esses conflitos do dia a dia, eu não quero saber. Eu não costumo ouvir a história dele. Eu costumo apenas retratar e descrever o que eu vejo e que o paciente diz que foi e acabou. Às vezes eu estou olhando que o que ele diz não é verdade, mas a mim não importa. Importa ao legista que descubra isso. A mim cabe só o atendimento, a forma assistencial de agir. E assim eu faço. Então, é muito importante ter essa noção dos clientes, principalmente os clientes traumatizados no setor de emergência. Cuidado, porque você pode estar escrevendo e narrando aquilo que não é verdade e construindo para você uma situação extremamente desagradável e complicada. E você não sabe quem é, né? E você não sabe quem é. E você não sabe Ele quem entra pela porta, é um setor de portas abertas, entra qualquer pessoa com qualquer intenção, né? Aqui mesmo onde eu trabalho tem muitos presos, né? Tem um presídio perto. Então os presos se agridem e vão para lá. Esse, então, é que eu trato mesmo de forma mais sucinta possível, porque quando o preso chega, já é um processo criminal. Já estamos dentro de um processo criminal, não é? Um preso que recebe uma estocada, uma contusão, uma confusão, ele leva um papel em que diz lá, processo tal, tem número, tem tudo. Então você vai entrar num processo. A sua assistência vai fazer parte de um processo criminal. Então, neste caso, é mesmo ferida pontiforme na região mamária direita, alega estocada, ponto. Quem foi, quem não foi, aonde foi, que horas foi, como foi, não descrevo absolutamente nada. Essencialmente o que vejo, ele fica e é compreendido por todos que leem. Nenhum juiz, nenhum advogado vai ter dúvidas do que está ali para me chamar, para esclarecer ou para dizer alguma coisa a respeito. É o que está ali muito simples e muito sucinto. Porque às vezes você se compromete de tal forma, sem querer, né, que você depois tem que construir um advogado para defender. As coisas são complicadas, as pessoas são complicadas e principalmente os criminosos, os que sofrem crime, eles querem se segurar em qualquer boia que encontrem pela frente. E às vezes um médico do setor de emergência é uma senhora boia de salvação, né? Então eu digo que a gente precisa ter cuidado com isso. Obrigada.